ter que fazer o quê? Uma modulação gastrointestinal. Como que é essa modulação? Eu vou te dar aqui os 5 R's. Né? Hoje em dia já se fala de 6 R's, que é reavaliar. Mas eu vou te dar aqui os 5 R's. Quais são esses 5 R's? Eu vou te dar aqui o conhecimento desde o básico ao avançado. Esse conhecimento habilita quem não é profissional de saúde a atuar na área, a ingressar na área da saúde. E quem já está atuando, quem já é profissional, vai poder se aperfeiçoar, vai poder se especializar e atender todos os clientes em todas as suas necessidades. Essa fórmula é um pool de lactobacilos. Você vai combinar inulina, glutamina, lactobacillus casei, bifidum. Você vai tendo o caminho para a verdadeira cura, o caminho para a restauração da saúde, o caminho para recuperar a sua vida, a sua saúde, ter uma nova vida. Tratando as causas e não os sintomas, tratando o doente e não a doença. Esse é o caminho. Olá pessoal, muito boa noite. Você está iniciando aqui agora comigo na jornada da naturopatia integrativa. Jornada da naturopatia integrativa. Você vai ter todo o aprendizado para se tornar um naturopata, um terapeuta, para dominar as terapias integrativas. Então essa jornada é para você que está buscando conhecimento para si, para cuidar da sua família, das pessoas que você gosta, para ajudar pessoas. Você que é massoterapeuta, quiroprata, acupunturista, você que já é profissional de saúde, terapeuta, psicólogo, nutricionista, você que é fisioterapeuta, enfim. Se aplica em todos esses casos, por quê? Porque eu vou te dar aqui o conhecimento desde o básico ao avançado. Esse conhecimento habilita quem não é profissional de saúde a atuar na área, a ingressar na área da saúde. E quem já está atuando, quem já é profissional, vai poder se aperfeiçoar, vai poder se especializar e atender todos os clientes em todas as suas necessidades, tá? Vou te mostrar aqui agora o Instituto Viva Melhor. Aqui nessas imagens você vai ver aqui na tela, eu e o professor Gerson, nós estamos aqui na tela com você. Olha só, esse é o nosso instituto. Nós estamos em Suzano, na Grande São Paulo. Em Suzano, na Grande São Paulo. E o nosso instituto também, nós temos um spa, ele funciona já há muitos anos, nós já temos milhares de alunos que são terapeutas, que são naturopatas, pessoas que estão atuando com a medicina integrativa, transformando vidas, transformando pessoas, e eu vou lhe ajudar nessa trajetória. Então, para quem que é essa jornada? Essa jornada é para você que quer se tornar um terapeuta integrativo, para você que quer ter um consultório de sucesso, para você que quer ter uma agenda cheia e abundante, que quer estabelecer o seu consultório, seu atendimento clínico, quer reconhecimento, valorização do seu trabalho, se destacar, se tornar o melhor profissional, dar o melhor para o seu cliente, para o seu paciente, se tornar o profissional mais requisitado. Mas não é para quem está acomodado no que faz, para quem está conformado, não é para quem não está disposto a ampliar a sua área de atuação. Esse conhecimento é para você que busca uma transformação. Esse conhecimento é para você que busca prosperar, progredir, avançar. A mensagem é para você que tem um chamado, um propósito, a missão de ajudar pessoas na restauração da saúde. E eu vou te ensinar qual o caminho através da medicina natural. Então, na primeira aula você vai aprender o que é a naturopatia integrativa, é essa ciência que traz resultado. Você vai aprender sobre iridologia, isso dentro da nossa jornada, tá? Que é um método europeu de avaliação da saúde, o melhor para avaliação integrativa através da íris, ok? Você vai ter uma consultoria completa, como se tornar um naturopata de sucesso, terapeuta integrativo de sucesso. É a melhor aula de todos. E aí eu pergunto para você, qual a melhor área para atuar? Isso na área da saúde. Eu te respondo, todas. Por exemplo, você que é reikiano, você que é psicoterapeuta, você que é esteticista, pode atender clientes que estão sofrendo com dores no corpo, artrite, reumatismo, fibromialgia. Claro, mas como assim? Aprendendo um novo caminho, adquirindo essa nova habilitação como naturopata. Ok? Você vai ter uma nova habilitação, somente vai abrir, e aí você vai ter o preparo e ferramentas para atender os seus clientes também com situações de dores, situações físicas.
Você vai aprender a lidar também com problemas gastrointestinais, mesmo você que é fisioterapeuta, você que está acostumado a lidar com dor, vai aprender agora a tratar outros problemas gastrointestinais, problemas emocionais. Você que é psicólogo e já lida com problemas emocionais, vai aprender essas outras técnicas. E quem não tem essa habilitação, que é o caso do massoterapeuta, né, não vai tratar necessariamente depressão, questões emocionais, ansiedade. Fisioterapeuta não tem essa habilitação específica, mas você consegue, através da naturopatia, lidar com todas essas áreas. Os leigos também vão aprender. Você que nunca estudou saúde, está aqui, cabeleireiro, esteticista, buscando uma nova profissão, buscando um aprendizado, buscando quebrar paradigmas, uma transição para ajudar pessoas. Você vai ter o conhecimento do básico ao avançado para, com a naturopatia e a iridologia, transformar a vida das pessoas, restaurar a saúde das pessoas, tá? E a naturopatia integrativa te dá essa habilitação porque o naturopata é um generalista da saúde. Aí você está pensando, tá, mas eu quero focar na minha área, eu quero me aperfeiçoar na minha área. Então você que é psicólogo, você vai ter mais ferramentas para ajudar o seu cliente, que está sofrendo com ansiedade também, é evidente, tá? Então se aplica em todos os casos. Você vai aprender a fazer a modulação de do eixo intestino, microbiota, cérebro. Você vai aprender a fazer a modulação de neurotransmissores. Você vai aprender a medicina quântica. Você que é fisioterapeuta, acupunturista, vai aprender a utilizar a fitoterapia funcional, a geoterapia, a hidroterapia, né, com os de nutracêuticos também combinados, para tratar a dor. Então você faz uma sessão e ao encaminhar, né, o seu cliente, ao liberar o seu cliente para casa, ele vai para casa com uma recomendação, uma prescrição, entre aspas, né, uma recomendação de fitoterápicos, de nutracêuticos, para auxiliar na melhora, para ele não ficar dependente das minhas sessões. Aí você fala assim, mas esse cliente vai embora, eu quero ele aqui comigo. Para com isso, não tem essa crença limitante. Nós temos que ajudar mais pessoas. Se esse cliente tiver, quanto mais rápido ele tiver o resultado, mais pessoas ele vai lhe indicar. E é isso que a gente precisa, ter uma habilitação ampla e completa, porque senão ele vai para o naturopata e você perde o cliente, tá? Então os leigos vão aprender, você que é leigo, você vai aprender a cuidar da sua saúde, você vai ter aqui uma formação completa para ter o seu consultório de sucesso, você vai ter aí todo o preparo, toda a habilitação, em qualquer situação, você que é leigo, você que é instrutor de pilates, esteticista, enfim, se aplica a todos. E aí você está pensando assim, tá, mas o que é isso? Como eu disse, a naturopatia é uma ciência que cuida da saúde através das terapias naturais. E o naturopata ele é um generalista, então nós não vamos usar fármacos, vamos usar uma série de ferramentas e recursos que eu vou te mostrar, vou te ensinar aqui, que tem por base as PNPICs. Então, é um método 100% seguro e legal. O que é PNPIC? Que termo é esse? É a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Isso eu digo base legal, tá? Base legal no Brasil. Claro, antes já muitos terapeutas atuavam, mas as PNPICs vieram consolidar, a última de 2015, vieram consolidar, trazer mais segurança, deixando claro que são técnicas seguras, validadas cientificamente com protocolos específicos. Isso tudo está validado pelo Ministério da Saúde, ok? E também, claro, você tem artigos científicos, você tem uma confirmação ampla. Eu estou falando aqui de ciência que traz resultado. Você tem uma série de estudos, de artigos, mostrando, por exemplo, como esse aqui, o efeito da cúrcuma longa no tratamento de Alzheimer, o efeito da hidroterapia no tratamento de esclerose múltipla. Tem inúmeras referências mostrando resultado. Aqui, ó, vou deixar para vocês aqui também algumas referências internacionais da naturopatia integrativa. Você tem o Centro de Naturopatia Integrativa, o centro médico, né, de clínica médica, na Califórnia, nos Estados Unidos. Você tem esse outro centro em Vancouver, no Canadá, tá? O Integrative Naturopathic Medical Center, tá? O Centro de Medicina Integrativa, o Centro de Naturopatia Integrativa Médica, tá? No Canadá. A grande sacada, a grande questão aqui é que você não precisa ser médico para se tornar um naturopata no Brasil.
Essa é a grande sacada, essa é a grande oportunidade, porque nesses outros países você precisará ser um médico. Em muitos lugares você irá precisar de um diploma médico. No Brasil, não. Aí você pensa aqui comigo, tá, mas isso é um problema. Não, presta atenção. Né? Claro, nós vamos respeitar todas as limitações, a habilitação, tá? Mas eu preciso que você destrava isso na sua mente para avançar e aprofundar e conhecer as opções e possibilidades que você tem. A naturopatia integrativa inclui uma série de técnicas. Então nós temos a iridologia, nós temos a fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais. E aí a nossa abordagem é com a fitoterapia funcional. Funcional, tá? Você combinando nutracêuticos, combinando suplementos para ter o melhor resultado. Nós temos a homeopatia, você já conhece, que é o diluído, né, baseado em plantas. Nós temos a geoterapia, que é o uso da argila, para ter o melhor resultado. A hidroterapia, eu vou mostrar para vocês, tá? Trofoterapia, cinesioterapia, aromaterapia, uso de florais, nutrição funcional, nutrigenética. Então é um verdadeiro arsenal para ter o melhor resultado e atender todos os clientes em todas as suas necessidades. Em todas as suas necessidades. E um dos grandes segredos da naturopatia, um dos grandes princípios é tulitotum no latim, que significa tratar a pessoa como um todo. Esse é um dos grandes princípios. Vai aparecer aqui para você agora, tá? Uma tela aqui no telão. Presta atenção aqui, ó. Aqui vem resumindo, mostrando para você, tá? Depois vai aparecer essa imagem full aqui para você. Mostrando o quê? Que nós temos que ter a visão holística, integrativa do todo. Agora, por exemplo, você está vendo a tela aqui, ó, o ambiente. Não sou só eu aqui, né? Não é só o quadradinho, só o close. Quando você vê no close, você vê um aspecto. Quando você vê o todo, você vê que eu estou no auditório grande. Tem pessoas aqui comigo, né? É um auditório grande. Então, quando a gente olha o todo na saúde, a gente entende o quê? Que eu tenho que cuidar do emocional, que eu tenho que cuidar do biológico, que eu tenho que cuidar do espiritual, que eu tenho que cuidar da questão nutricional, eu tenho que utilizar os recursos naturais, a relação mente e corpo. Tudo isso é fundamental, é importante. Tudo isso é fundamental. E aí, você vai tendo o caminho para a verdadeira cura, o caminho para a restauração da saúde, o caminho para recuperar a sua vida, a sua saúde, ter uma nova vida. Ó. Agora você está vendo a imagem melhor aqui, tá? E tem um pano de fundo aí que é até uma íris, eu não sei se você percebeu. Na íris a gente tem tudo isso. E aí nós temos, por exemplo, na nutrição funcional, a teia das inter-relações metabólicas. Essa teia das inter-relações metabólicas, ela mostra também que há uma relação do emocional com o nutricional, com o fisiológico, com o bioquímico, né, com os problemas metabólicos. E a gente tem que usar isso ao nosso favor, para uma saúde ótima. Como que a gente modula? Aí nós temos alguns pilares. Os pilares que são as bases científicas da naturopatia. A gente tem que pensar na epigenética. O que é epigenética? Está acima do genoma, do DNA. Você tem o seu DNA, o seu código genético. A epigenética controla o seu DNA. A expressão gênica. Tá? Então é mais importante do que o próprio DNA. Já viu alguém falar, eu tenho diabetes porque é genético, eu tenho colesterol alto porque é genético. Gente, isso é conversa. O que você herdou do seu pai e de sua mãe foi a geladeira, foram os maus hábitos. É por isso que eu tenho o mesmo problema. A epigenética está acima. A epigenética corresponde a 80%, 70% do resultado na sua vida. A responsabilidade no resultado é o que você come, é a forma como você vive, é o seu lifestyle, o seu estilo de vida. Se você ingere água ou não, se você pratica exercício. Isso diz respeito à epigenética. Outro fator importante é o emocional. A mente comanda o corpo. Aí nós temos também a lei da cura de Hering, né, que é muito falada na naturopatia. É entendermos que a cura começa de cima para baixo, de dentro para fora, dos órgãos mais importantes para as extremidades, e sempre na ordem inversa do adoecimento. Né? Então, se está no estágio avançado, degenerativo, o adoecimento é assim, começa no subagudo, agudo, crônico, degenerativo. Está no estágio avançado, degenerativo, você tem que fazer o caminho inverso. Degenerativo, volta para o agudo, aliás, volta para o crônico, volta para o agudo, volta para o subagudo. Esse caminho que nós temos que fazer uma reversão. Aí você tem a cura, a verdadeira cura. Tá? Esse é o verdadeiro caminho. E como que a gente resolve isso? Bom, você trata a célula.
Se você conseguir consertar uma célula, todo o resto se resolve, tá? Vai aparecer aqui para vocês uma célula gigante aqui agora no telão. Ó, olha só isso aqui, hein? Vamos distanciar um pouquinho aqui mais, câmera. Vai aparecer aqui para você, ó, uma célula gigante. Essa célula aqui, ela é uma célula mestiça, tá? Que foi criada só um desenho aqui para ilustrar. Por que ela tem flagelo? Flagelo você vai encontrar no espermatozoide. Ela tem as vilosidades que você encontra nos enterócitos, nos colonócitos, parece essas cerdas, a borda em escova que a gente chama. Tá? E você encontra na célula intestinal. Aqui eles quiseram ilustrar e colocaram várias estruturas na mesma célula. E aí você tem o núcleo da célula. Aqui no núcleo está o DNA. Aqui dentro está o DNA, está a genética. Só que a epigenética supera o DNA. E a célula, ela vive sem o núcleo. Achava-se que o núcleo era o mais importante da célula. Achava que o núcleo era o cérebro da célula, que era o coração, o cérebro da célula. E não é. A célula é a menor estrutura morfofuncional do corpo humano. É uma estrutura microscópica, que é diferente em cada órgão especializado. E aí o que acontece? Nós temos complexo de Golgi, nós temos retículo endoplasmático, aí como se fosse o sistema digestório da célula que vai fazer o metabolismo, nós temos os ribossomos que produzem proteínas, e nós temos a mitocôndria que produz energia, nós temos os lisossomos que vão fazer a faxina na célula. Então são organelas, são pequenos órgãos microscópicos dentro da célula. Se você tirar o núcleo da célula, a célula sobrevive. Tem pessoas que têm milhares de mitocôndrias numa célula. Isso acontece com atleta. Você tem milhares, ou tem centenas, ou tem dezenas, a célula sobrevive. Tá? Você pode tirar as organelas. Só que mais importante do que o núcleo e as organelas é o citoplasma. O que é o citoplasma? É tudo isso onde está envolvido a célula. A parede da célula é a membrana e esse meio interno aqui da célula é a maior inteligência da célula. A célula sobrevive sem núcleo, mas não sobrevive sem o citoplasma. E aí isso nos dá a entender o quê? Que o ambiente é mais importante. É mais importante. E qual ambiente que vive essa célula? Qual ambiente que ela está vivendo? Né? É um ambiente limpo? É um ambiente saudável? Ou não? Por que muitos casos não se resolvem? Porque a pessoa não aprendeu ainda a tratar a célula. Para tratar a célula, você precisa tratar alguns fenômenos. Você precisa reverter a submetilação, né? Tratar a submetilação. Você precisa reverter a oxidação, a glicação, a inflamação. Esses fenômenos, que eu sempre ensino para os nossos alunos, né? Eles que causam um envelhecimento celular. Você é tão jovem quanto o seu órgão mais velho. Se o seu fígado estiver muito estressado, muito sobrecarregado, o seu corpo não vai aguentar, você vai morrer de um problema hepático. Você pode ter um coração muito jovem, mas você não vai dar conta, vai morrer de uma doença hepática. Isso vale para o rim, enfim. Você é tão jovem quanto o seu órgão mais velho. Então você tem que cuidar de todo o corpo. E quando eu falei da visão holística, que eu mostrei o olho aqui para vocês, o holismo é o quê? É ver o todo. Não existe cabeça sem corpo, corpo sem cabeça. Não existe corpo sem coração, coração sem corpo. Não tem. A gente tem que tratar o todo. E pensando no todo, começa do micro para o macro. Eu quero tratar minha mão. Estou com um problema de tendinite. Como que estão as células musculares? Como que estão os miócitos? Né? As células musculares. Tem que tratar essas células, tendões. Eu tenho que nutrir os meus músculos e tendões. Tem que fortalecer, tem que ter um mecanismo anti-inflamatório. É isso que a gente trabalha dentro da naturopatia integrativa. E por que muitos casos não se resolvem? Primeiro, porque não se trata a causa. E porque a pessoa não tem o preparo completo. Você que está aqui me acompanhando, você é um aromaterapeuta. É fantástico, sensacional a aromaterapia. E eu super recomendo, indico que você avance e decole na aromaterapia. Só que eu uso e ensino e dou aula de aromaterapia. E o problema é o seguinte, só a aromaterapia não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver um problema, por exemplo, que demanda uma modulação intestinal, uma retrocolite ulcerativa. Você pode até usar o óleo essencial de menta piperita, vai ajudar. No caso de uma síndrome do intestino irritável, na retrocolite não. Mas você vai precisar de glutamina, você precisa de probióticos, tá? Você precisa de um protocolo, o protocolo dos 4 R's para recuperação,
4 ou 6 E's para recuperação e modulação intestinal. Você que é acupunturista, eu presumo que você já atendeu muitas pessoas que buscaram tratamento para fibromialgia, para dores no corpo. Mas eu tenho certeza que teve casos que não conseguiu resolver, faltou recursos. E o que está faltando? Está faltando o quê? Os fitoterápicos, estão faltando os nutracêuticos, você tem que entrar com 5-HTP, com uma suplementação para fechar o tratamento, fechar o ciclo desse tratamento. Você está me entendendo? Você que já passou por situações assim, você que é quiropraxista, massoterapeuta, né, instrutor de pilates, você vai conseguir ajudar muito mais essa pessoa com a visão e com o preparo completo, preparo mais amplo. Mesmo você que não tem nenhuma profissão, você está buscando que você vai ter toda essa habilitação. Imagina só a pessoa que tem hipotireoidismo, fadiga crônica, e aí você usa a fitoterapia, é sensacional, a fitoterapia é fantástica, mas ela tem uma limitação. Você não suplementa iodo, o Lugol com fitoterapia, não é um Lugol, é um nutracêutico, é um suplemento. Tá? Então você tem que usar a fitoterapia funcional, você tem que agregar a nutrição funcional. Você que é esteticista, você sabe, já conhece os termogênicos, você já ouviu falar. Agora você pode utilizar mais ainda dos termogênicos e dar uma recomendação alimentar, entende? Entende como tem muitos recursos? E aí o que eu digo para vocês, uma frase minha: quem mira na doença não consegue construir saúde. Vai aparecer aqui para vocês no telão. Eu nunca ouvi ninguém falando isso. Então, é uma frase que eu cunhei, que eu quero deixar aqui para vocês. Quem mira na doença não consegue construir saúde. Dr. Felipe Félix. Tá? Eu quero deixar essa frase aqui para vocês. Porque se você está mirando na doença, se você está mirando nos seus problemas de saúde, isso não vai resolver se você não reagir. E se você não tratar as causas. Pare de ficar tratando sintomas, vamos tratar as causas. Quer ver como que se trata uma intoxicação? Tem muitas pessoas que estão depressivas, ansiosas, que estão doentes, debilitadas, que estão fadigadas, que estão com insônia, que estão com a mente hiperativa, depressão, por causa de uma intoxicação por cádmio, boro, arsênico, chumbo, alumínio, metais tóxicos. Você recebeu, às vezes, da panela que você está usando, do desodorante, e ela, por causa dessa intoxicação, não fica bem. Como que trata a intoxicação? Nós vamos fazer um detox, nós vamos usar hidroterapia para ativar, nós vamos usar a geoterapia. Você quer ver um tratamento assim, fantástico? Geoterapia é o tratamento com argila. Mulherada usa para estética, fica feliz da vida, coloca na face. Aí você limpa o seu rosto e não limpa o intestino. Tem que fazer o tratamento completo. Se você aplica, por exemplo, argila abdominal, nós tivemos casos, né? Nós temos um SPA, o Instituto Van Melhor em Suzano, e aí nós temos retiros detox, recebemos as pessoas. E aí tivemos casos, a pessoa chega ex-fumante, a pessoa parou de fumar há 15 anos, 10 anos, e aí recebeu a aplicação da argila, e a argila saiu com um cheiro de nicotina, com cheiro de cigarro. E a terapeuta, a enfermeira, falou assim: escuta, você fuma? Ela falou: não, mas argila, olha o cheiro, nossa, está com cheiro de cigarro, o que aconteceu? Aí a pessoa: eu fumava, mas isso tem 10 anos, tem 15 anos. Pois é, isso ainda estava acumulado, ainda estava em você. E a argila foi lá e chupou, puxou, essa capacidade de adstringência da argila. Se a pessoa tem carências nutricionais, não vai resolver com plantas, às vezes mascara o problema. A pessoa tem fraqueza, dor nas pernas, porque está faltando B12. Aí ela vai lá e usa castanha da Índia, mascara o problema. Tem que ver como estão os exames, quanto que tem de B12? Está 300, está faltando, está baixo, está baixo. Vamos suplementar e da forma correta, metilcobalamina, usar os nutracêuticos. Está estressado? Vamos combinar os fitoterápicos frequenciais, nutracêuticos, a hidroterapia. Se você está com uma disbiose, isso está muito em alta, as pessoas estão despertando, entendendo cada vez mais isso. Que muito da nossa saúde depende do equilíbrio do microbioma, da microbiota intestinal, que eu falei lá no início. Se tiver desequilibrado, ocorre uma disbiose. Aí você vai usar o quê? Simbióticos, nutracêuticos, tá? Isso faz toda a diferença.
Faz toda a diferença, é extremamente necessário para a maioria das pessoas. Presta atenção, qual o caminho certo para a solução? Tratar o sistema PNEI, psiconeuroendócrino imunológico. Psiconeuroendócrino imunológico. Vou repetir, vai aparecer para você aqui a imagem, você vai entender, né? Aqui é uma junção. São sistemas diferentes, mas que estão totalmente conectados. E esses sistemas mandam no nosso corpo. A psique, que é o pensamento, é o comportamento, manda no corpo. Manda no corpo. De forma, a tal ponto que pode destruir a saúde da pessoa, impactar de uma forma, assim, muito grande, única. Só que a psique também influencia nos neurotransmissores, mas é influenciada pelos neurotransmissores. Então, existe uma inter-relação. Psique é o pensamento. A neurologia, a parte neurológica, fica com os neurotransmissores, com a bioquímica cerebral. Então, a gente tem que lidar com isso. Nós temos também os hormônios. Os hormônios, né, o sistema glandular, controla o nosso corpo. Nós temos a ação do cortisol, nós temos a ação dos neurohormônios, a serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor e é um hormônio. Nós temos a ação dos hormônios esteroidais, estrogênio, testosterona, progesterona. A progesterona, por exemplo, está relacionada ao estresse. Então, você tem um efeito em cascata, um sistema afetando o outro. E o sistema imune, né? Quantas doenças autoimunes não tem hoje? Artrite reumatoide, está lastrado. Artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, é um pouco mais raro, mas entra também diabetes tipo 1. São todas doenças autoimunes. Se o sistema imune estiver desregulado, vai atacar o seu corpo. Tá? E a gente precisa ter um equilíbrio nas citocinas, por exemplo. E onde tudo começa? Começa no intestino, é o que eu falei. A gente precisa tratar o eixo intestino, microbiota, cérebro. Os cientistas perceberam que existe uma relação direta da saúde emocional com o intestino. Aí eu já disse, a serotonina é o neurohormônio da alegria. 90% desta serotonina está no intestino, é produzida no intestino, tá? Então, por isso o intestino é chamado segundo cérebro. É aqui que tudo começa, ó, vai aparecer aqui para você no telão. Essa imagem já ilustra, deixa claro, tem uma conexão direta, é um eixo, intestino, microbiota, cérebro, tá? O nervo vago conecta diretamente o cérebro ao intestino, que é tido como o segundo cérebro. O intestino é o segundo cérebro porque é o órgão mais nervado, e é o segundo cérebro, está conectado diretamente ao sistema nervoso, e é o segundo cérebro porque tem esse eixo e também produz aí uma série de neurotransmissores e hormônios. O intestino é um dos órgãos, é o órgão que eu conheço que participa de mais sistemas. Tá? A gente aprende na escola que o intestino está no sistema digestório. Errado, errado. Não é só do sistema digestório. É difícil mensurar em qual sistema ele é mais importante. Por quê? 90% da imunidade está no intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino. Tá? Não estou dizendo que o cérebro é controlado pelo intestino, total. Mas a serotonina, por exemplo, em grande influência está aqui. A microbiota influencia no nosso comportamento, as bactérias que estão no intestino. E nós temos hormônios também sendo produzidos além da serotonina. Então, o sistema digestório, sistema imunológico, sistema glandular, sistema e o sistema nervoso. Tem uma conexão direta com esses sistemas. Pensa se não é um órgão importante. Aí você fala assim, mas será que é por isso que eu tenho problema, que o intestino trava, que o intestino solta, quando eu fico nervoso? É isso, você entendeu. Tá? Vou contar aqui para você uma anedota, só para a gente descontrair nesses minutinhos aqui agora que você está comigo nessa aula. E você relaxar um pouco, presta atenção, se você nunca ouviu, né? Chegaram para o mineiro e falaram para ele, escuta, o que é mais rápido? A luz ou a eletricidade? Aí o mineiro falou assim, o intestino, nenhum desses, mais rápido é o intestino. Mas como assim, intestino? Entendi. Falou, é o seguinte, não, desculpa, deixa eu corrigir. O que é mais rápido, o pensamento ou a luz? Pensamento ou a luz? Aí o mineiro falou, não, é intestino. Mas por quê? Porque é o seguinte, esses dias eu estava com diarreia, quando eu pensei em acender a luz, já fez tudo, já borrei tudo. Né? Ilustra, é uma ilustração, às vezes a pessoa não entende, você vai num esporte radical e tal, solta o intestino, tem pessoa que sai de casa, prende o intestino, as mulheres acontece muito.
sai, viaja e não consegue fazer cocô. Isso é um problema, um prejuízo grande para a saúde. Tem que tratar o eixo intestino, microbiota, cérebro, tá? Vai aparecer aqui outra imagem para você do microbioma humano, uma ilustração. O microbioma humano, ele é composto das bactérias, prioritariamente, que colonizam o nosso corpo. Então, você não é 100% humano, você é 10% humano. Porque tem mais bicho no seu corpo do que células. Você tem 100 trilhões de bactérias e você tem 10 trilhões de células aproximadamente no seu corpo. Essas bactérias, a maioria estão aqui no intestino. Nós temos algumas no trato urogenital. Você tem algumas na pele, você tem bactérias na pele. Você tem também no sistema respiratório, tá? No ouvido, na boca, nas mucosas. Isso aqui é um microbioma humano. E o DNA delas, o genoma dessas bactérias é 100 vezes maior do que o nosso. 100 vezes maior do que o nosso. Só para você entender. Elas influenciam muito na nossa vida. E se desse para você matar todas essas bactérias, você morria. Porque elas ajudam principalmente na modulação, no controle contra infecções. Elas estão diretamente interligadas com o nosso sistema imune. Com o nosso sistema imune, tá? E é aqui que tudo começa, então, é no intestino, é no microbioma, a gente tem que buscar, então, a transformação. Essa outra imagem aqui mostra a permeabilidade intestinal, essa imagem que vai aparecer para você. O que é a hiperpermeabilidade intestinal? É quando o intestino está poroso, inflamado, deixando passar substâncias que não deveriam. Tá? Essa imagem aqui, ó, que estão as células intestinais, os enterócitos, e você tem uma camada de células, depois já tem a corrente sanguínea. Tá? E aqui o lumen intestinal, a parte interna do intestino, muitas vezes está contaminada com micro-organismos, com bactérias, com toxinas, com tóxicos, o glúten, leite, derivados, açúcar, vão deixando o intestino poroso e inflamado. As células estavam conectadas, bonitinhas aqui umas às outras, ó, conectadinha uma à outra. Aí chegou aqui, abriu um espaço entre as células, fez um buraco entre as células, né? E quando abre esse buraco, passam substâncias que não deveriam, cai na corrente sanguínea, cria uma doença autoimune. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma modulação gastrointestinal. Como que é essa modulação? Eu vou te dar aqui os 5 R's. Né? Hoje em dia já se fala de 6 R's, que é reavaliar. Mas eu vou te dar aqui os 5 R's. Quais são esses 5 R's? Remover os pseudoalimentos, medicamentos, o estresse. Restabelecer, é o segundo R, que é você restabelecer a boa digestão, utilizando cloridrato de betaína, ácido clorídrico, enzimas, melhorando os alimentos, tá? O terceiro item é a suplementação, para reparar o intestino. Aí entra o que eu falei, da glutamina. A glutamina repara aquelas células que eu mostrei aqui agora. Repara os enterócitos do intestino delgado. Os ácidos graxos de cadeia curta, que é o probiótico, produzido pelos probióticos, pelos lactobacilos, esses ácidos graxos de cadeia curta vão ajudar na reparação das células do intestino grosso. Você consegue suplementar também, tá? Você consegue suplementar também os ácidos graxos de cadeia curta e melhorar o seu intestino. Fortalecer, reparar essas células que estão doentes e inflamadas. Mas é importante também você reinocular, que é utilizar probióticos e prebióticos. Probiótico é o lactobacilo, são as bactérias, né? São os bichos, leveduras. Prebióticos são as fibras, fós, inulina, né, que tem efeito prebiótico. Para fermentação, para proliferação dos lactobacilos e bactérias boas, saudáveis. E nós precisamos rebalancear, que é isso? Cuidar nos hábitos, e a naturopatia te dá isso. Cuidar nos seus hábitos. Aí depois você vai lá e reavaliar, no caso do atendimento com o seu paciente. Então a modulação intestinal te dá esse respaldo. Com a naturopatia, nós temos também a limpeza intestinal, que é o enema. Você pode fazer o banho vital. Você pode fazer uma compressa derivativa, compressa fria. A compressa de argila, o cataplasma, que eu já citei, gastrointestinal, lombo ventral, né? Lombo ventral pega aqui barriga e costas. Você pode e deve utilizar também a trofoterapia. A trofoterapia, utilizar os alimentos como remédio. Fazer a cura da banana,
cura do limão. Água com limão. A pessoa que está com fermentação, muitos gases, digestão ruim, lenta, toma água com limão e já começa a resolver, já tem um resultado incrível. Você tomar um suco de cenoura, para quem tem retrocolite, tem um resultado fantástico. Para quem tem intestino preso, travado, faz um desjejum funcional. Deixa eu tirar aqui até o blazer aqui, que estou ficando mais empolgado. O que é esse desjejum funcional? Você pega 6 a 8 ameixas secas, coloca de molho com 2 colheres de semente de linhaça, tá? E 1 copo de água. Deixa de molho durante a noite, overnight. No dia seguinte, você coloca no liquidificador com meio mamão, 1 colher de sopa de psyllium, tá bom? Psyllium em flocos, e bate no liquidificador. Aí vai ficar um creme. Isso é um desjejum funcional que serve para tratar o intestino. E você pode usar clorela, que é um suplemento fantástico. Você pode usar o suco de concentrado de aloe vera, que é a babosa, também tem esse potencial regenerativo. Você pode utilizar o carvão vegetal, vai agregar mais ainda. Ingerir 1 ou 2 comprimidos, 500 miligramas 2 vezes ao dia, separado dos demais. E a glutamina que eu citei. Tá? E aí, eu vou deixar aqui uma fórmula para você. Vai aparecer para você aqui, depois na tela, tá? Aqui não precisa. Essa fórmula é um pool de lactobacilos. Você vai combinar inulina, glutamina, lactobacillus casei, bifidum, acidófilos. E aí você vai tomar pela manhã e ao deitar. Essa fórmula é fantástica. Eu duvido que você não tenha melhor utilizando essa fórmula. Só vou deixar aqui de presente nessa jornada para você. Você vai ver que é transformadora. Porque dá resultado. Agora, melhor do que eu falar de fórmulas, melhor que eu falar de plantas, é compartilhar o resultado de quem fez. Então, eu vou deixar aqui agora um depoimento, tá? Uma história. Você vai ver aqui histórias de pessoas, histórias reais, de pessoas que aplicaram esses princípios. Pessoas que tiveram a transformação, que tiveram o melhor resultado. O resultado que você pode ter. Presta atenção nessas histórias que vai aparecer agora aqui para você. Oi pessoal, estou aqui com a dona Amália de Suzano. Ela veio ao consultório dia 20 de dezembro de 2019, agora retornou hoje dia 17 de fevereiro. E a minha pergunta, né, dona Amália, como que a senhora estava quando chegou ao consultório? Eu estava super ruim, estava doendo tudo, doía juntas, os braços, as mãos, os dedos, doía a coluna, o pescoço, o intestino preso, não tinha vontade nem de levantar da cama. Quantas vezes a senhora estava indo no banheiro por mês? A senhora falou que... Olha, 15 dias, 16 dias, depois só dali 15 dias de novo. Tava era bem super constipado, preso, né? muito preso, muito. E a senhora fez o tratamento, são cerca de 2 meses aí. Eu te passei algum medicamento químico, não? Não, nenhum. Tudo natural. Tudo natural. Foi o chazinho, o psyllium, algas, né? Isso. Como que foi esse período com tratamento? A senhora começou a usar integral, não foi? Estou usando arroz integral, tirei tudo que era ruim, salgadinho, essas coisas que não prestam. Estou fazendo o tratamento que o senhor mandou direitinho, né? Comendo na hora certa, tudo certo, tomando chá. E estou me sentindo super bem, estou ótima, já faço o meu serviço, hoje mesmo já fiz todo o meu serviço para estar aqui. A senhora falou da outra vez que estava com indisposição, cansada, né? Acabou. Acabou, estou ótima. Se quiser que eu limpo aqui, eu limpo aqui. E as dores? Quanto que melhorou das dores? Nossa, doutor, muito. Olha, vou te falar, de 100% já estou quase... falando, já tô com 60%, porque eu não podia nem levantar da cama. Eu levantava da cama, doía todos os pés, parecia que eu tinha espinho nos pés. Hoje eu levanto da cama até correndo, que eu não sinto nada. E o intestino, como é que tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Ixi, tá até difícil para sair de casa agora. Tem que pensar para sair de casa. A senhora me contou uma coisa que as pessoas têm vergonha às vezes de contar. Mas acontece com muita gente. Às vezes a gente tem um procedimento que chama enema, limpeza intestinal. Faz o enema, sai coisa que estava ali há anos. A dona Amália não fez o enema, não chegou a fazer o enema, limpeza intestinal. Mas o tratamento teve um efeito de uma limpeza. A senhora me contou que teve 2 dias que saiu muita coisa. Exatamente, eu fiquei até com vergonha de mim mesmo de ter guardado aquilo por tanto tempo. Quando eu saí dali, eu falei, meu Deus, tudo isso dentro de mim?
E hoje eu tô mais magra, emagreci. 4 quilos, né? Eu emagreci 4 quilos, tô bem, já consigo fazer o meu serviço, já não preciso mais de ninguém estar me ajudando. E eu me sinto super bem e agradeço a Deus primeiramente e depois ao Senhor. Amém. E a senhora recomenda então o tratamento natural? Super recomendo, venham pra cá. Não consegue levantar da cama, está triste, está dolorosa, não está sentindo muita dor, não consegue ir no banheiro, quer emagrecer? Procura esse santo do Senhor aqui que ele te resolve, tá? Deus resolve, né? A gente faz a nossa parte. Muito obrigado. Podemos divulgar seu depoimento? Claro, pode sim, com certeza. E se quiser ir na minha casa também, depois o doutor dá o endereço que eu explico direitinho. Tá bom, muito obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Ó, você conheceu aqui agora a história da Amália, você viu, gente? Funciona, dá resultado. Coloque em prática, aplique na sua vida. Você viu o resultado que ela teve fenomenal, recuperou a saúde intestinal, ela conseguiu ficar bem, destravou o intestino, tá? E recuperou a saúde, melhorou as dores, tudo melhor, tudo melhor. A naturopatia integrativa tem esse potencial de cura, para atender todas as pessoas em todas as necessidades, tratar todos os sistemas. E você viu que nós temos um verdadeiro arsenal, vários caminhos, vários recursos. Eu vou te dar aqui agora também um neuropsicobiótico. Eu não falei de intestino? Então presta atenção. Olha um presente que eu vou te dar aqui agora. Esse é um neuropsicobiótico. É um pool de lactobacilos que promove a modulação das bactérias que influenciam no seu comportamento. Então, os cientistas eles fizeram estudos, né, com ratos, depois observaram isso em humanos, que a pessoa depressiva, ela tem um perfil de microbiota, ela tem um tipo de bactéria no intestino que é diferente da pessoa que está saudável. Então, eles tiraram as bactérias da pessoa depressiva, colocaram na pessoa saudável, fizeram uma translocação, fizeram um transplante bacteriano, né? E aí, um transplante de microbiota, esse é o termo correto. E aí, o que aconteceu? A pessoa que estava saudável ficou mais depressiva. Fizeram então o contrário, pegaram a microbiota da pessoa saudável, os lactobacilos, fizeram um transplante de microbiota para a pessoa depressiva. E essa pessoa melhorou. Tá? Então, aqui eu vou dar essa recomendação para você. Quais são os lactobacilos, né, as bifidobactérias que ativam o sistema nervoso, que ajudam na modulação da ansiedade, do estresse, tem uma resposta incrível para tratar esse eixo intestino microbiota cérebro. Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, euvéticos, raminosos, reuteri, tá? Você vai tomar isso tudo numa cápsula para você melhorar emocionalmente. E aí você vai utilizar isso com os frequenciais quânticos. Tem a fisioquântica, por exemplo, tem uma resposta incrível, tá? A medicina quântica são super florais. Você pega e combina com neurovit, centralis, mentalis, traumavit, pronto, pessoa que tem traumas. Isso aqui é um remédio específico para tratar traumas. Traumavit, se chama Traumavit, é um frequencial. A gente não tem uma planta, um fitoterápico específico, mas temos um frequencial. E aí se você soma isso, combina com as plantas, aí melhor ainda. Ó, vou te dar aqui mais uma fórmula, tá? É um composto com vitamina C, vitamina B1, vitamina B2. Você tem aí o complexo vitamínico, praticamente complexo B todo, metilfolato, que é a B9, metilcobalamina, que é a B12. Você tem o magnésio treonato, que é a melhor opção de magnésio para a mente, para o sistema nervoso. Você combina com SANI, S-adenosilmetionina, tá? Isso tudo são nutracêuticos, suplementos. O 5-HTP, é o 5-hidroxitriptofano, vitamina D3, toma uma dose pela manhã. Isso aí tira a pessoa da depressão. A pessoa se recupera, por quê? Porque você está dando todo o suporte no que é necessário. Recupera mesmo. E aí a pessoa vai ter sua saúde transformada. A naturopatia integrativa mudou a minha vida. Eu era um menino muito doente. Eu sofria com rinite. Desde a infância, desde que eu era um bebezinho, sofria com rinite. Tá? E aí meus pais me levaram vários médicos, fazer os de antialérgicos, né? Alegra D, antihistamínico, polaramine, celestamine. Nada resolvia meus problemas. E pelo contrário, aí eu não podia utilizar cobertor em casa, não podia ter cortina, não podia usar perfume, até que na minha adolescência eu conheci um terapeuta. Esse terapeuta, o Dr. Francisco, era tido como doutor, ele passou uma série de orientações, tira o leite, tira o açúcar,
os industrializados. Naquela época ninguém falava sobre leite, há mais de 20 anos. Né? Ninguém falava sobre leite para parar de tomar leite. Deu essa orientação, passou algumas plantas de tratamento natural e pronto. Consegui me libertar desses medicamentos. Comecei a usar perfume, desodorante normal, que senão tinha que ser sem cheiro, shampoo e tal, sem frescura. Comecei a usar cobertor simples, comecei a ter uma vida normal, sem depender dos medicamentos químicos. Então a naturopatia proporciona essa transformação na minha vida. E aí depois eu fui avançando, estudando para mim, buscando esse conhecimento. E eu fui avançando, fiz cursos de naturopatia, de iridologia, depois enfermagem, né, graduação de enfermagem, depois concluí nutrição funcional, fitoterapia. Hoje eu tenho mestrado em naturopatia e fui avançando. Então, para você que não me conhece, eu falei lá no início que eu sou diretor do Instituto Viva Melhor, né, juntamente com o professor Gerson, sou diretor acadêmico do Instituto e estou nessa área já há muitos anos. E estudo desde 2006, são 17 anos nesse caminho, buscando melhor conhecimento e ajudando pessoas. Eu atuei com o programa Saúde Total em 15 emissoras de rádio, palestrei em 11 estados do Brasil, 11 estados, tá? Distrito Federal, né? Brasília. Estive também Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o Sudeste, no Norte, estive no Pará, tive também Recife, Rio Grande do Norte. Enfim, toda essa experiência somada, eu fui buscando mais e mais conhecimento para ajudar pessoas. E consegui um resultado incrível. Por quê? Porque a naturopatia integrativa transformou a minha carreira. Como muitos, quando eu me formei em nutrição, eu fiquei assim, um pouco desorientado, indeciso, despreparado para a clínica, inseguro. Eu vi o sucesso longe, vou demorar 20 anos para ter sucesso, igual meu professor, para ter uma agenda cheia, para ganhar bem, para ter o melhor resultado. E era frustrado por não conseguir viver da naturopatia como terapeuta. Tá? Mas aí o que aconteceu? Eu tive uma virada de chave, Por quê? Porque aí eu conheci o professor Gerson, e aí nós começamos a implementar um método de propagação, de divulgação, e através da naturopatia, dessa mensagem, fez toda a diferença. As pessoas despertaram, não, eu quero fazer um tratamento para gastrite, para refluxo, para ansiedade, para depressão. Se eu atendesse só como nutricionista, eu não ia ter o resultado que eu tenho hoje. Nós implementamos todo um sistema de divulgação, e também o aprendizado, toda essa metodologia, eu comecei a combinar, utilizar dentro do meu método, formei o meu método de tratamento natural, método by Felipe Félix, né? Como tratar, ter o melhor resultado, a saúde plena, íntegra, combinando nutracêuticos, fitoterápicos, florais, geoterapia, hidroterapia, ter essa combinação direcionada para a melhor necessidade. Qual foi o resultado? O resultado que em pouco tempo estava faturando 10, 15, 20 mil reais por mês, 200 mil reais por ano. Aí você pensa, nossa, mas, poxa, isso é um resultado extraordinário, coisa de médico. Pois é, tivemos um resultado extraordinário, e o resultado maior não é medido pelo financeiro, mas prosperar é ajudar pessoas, atendendo 100 pessoas, 100, 120 pessoas por mês. Né? Então, isso aí ajudando muitas pessoas. E o atendimento de naturopatia, 50 minutos, 1 hora. É um resultado exponencial. E aí nós já tínhamos o canal Viva Melhor, que alcança milhões de pessoas. O canal que está no YouTube, Viva Melhor, Naturopatia e Iridologia, já mais de 300 mil inscritos. E através das nossas redes sociais temos milhões de pessoas sendo alcançadas com a saúde e com a vida transformada. Agora você tem a oportunidade de ter uma transformação profissional. Presta atenção. Se você ingressa nessa área para iniciar a sua atuação, com atendimento, uma consulta que você presta, você vai prestar um atendimento. Essa consulta pode ser presencial ou online. Vamos colocar uma média hoje que seja R$200, R$230 essa consulta. Tá? Em geral é 200, 250, 350 reais uma consulta de iridologia, de naturopatia com retorno. Se você trabalhar 4 dias na semana, atendendo 6 pessoas,
você vai faturar R$22.000 por mês. É muito difícil? É muito para você? Eu sei que você trabalha, muitas vezes, 8, 10, 12 horas por dia. Eu sei que você rala pra caramba, às vezes não tem hora extra. Está aí no seu emprego, está aí na sua atividade, não tem o reconhecimento. Você que é profissional de saúde, está trabalhando para convênio, dinheiro todo fica na mão do convênio, e você não consegue aplicar aquilo que você conhece, dar o seu melhor para o seu paciente, para o seu cliente. Você que é nutricionista, não consegue fazer um atendimento completo, humanizado. Tem que ficar ali, dieta de gaveta, atendimento rápido. Mas com atendimento particular você consegue. E aí a naturopatia integrativa vai te impulsionar, vai te alavancar para que você consiga atender todos os clientes em todas as necessidades. Essa é a sacada, esse é o caminho, esse é o método para você ter uma supervalorização, né? Você ter, no sentido assim, você ter a valorização real que você merece como profissional de saúde, porque todo profissional de saúde tinha que ganhar isso. E aí eu vou te falar aqui, ó, iridologia ou irisdiagnose. A iridologia é uma técnica que te permite entender como está a saúde da pessoa através de um microsistema. O que é microsistema? Tá? Microsistemas orgânicos é quando parte do corpo, você pega aqui a orelha. Quem aqui já fez auriculoterapia? Coloca aí no chat. Quem já fez auriculoterapia ou acupuntura? Vamos colocar aí, eu quero conhecer vocês, gente, quero saber. Sabe o pessoal que está aqui interagindo, o pessoal que ainda está comigo, sobreviventes, Larissa está aqui ainda, ó, o João está aqui ainda. Quem aqui já fez auriculoterapia ou acupuntura? Vamos colocar aí. Você já fez auriculoterapia ou acupuntura? Sim ou não? Quero saber. Quantas pessoas estão aí, né, nessa vibe? Se você fez auriculoterapia, foi estimulado o microsistema da orelha. A orelha reflete como é todo o seu corpo, está tudo interligado, uma rede de fios ao seu sistema nervoso. Nos pés é reflexologia, na mão é a manopuntura, no crânio é crâniopuntura. E a íris é o microsistema mais complexo. O seu corpo, ele está aqui, ó, registrado no seu olho, na sua íris. Isso aqui ilustra, tá? Uma imagem ilustrativa. É como se o seu corpo tivesse todo aí refletido na sua íris, no seu olho, por estar conectado ao sistema nervoso. Mas tem embasamento, professor? Tem embasamento, tem estudo científico que mostra isso? Eu vou te mostrar a íris na prática, mas presta atenção, tem que te mostrar isso. Porque tem gente que fica, mas não é ciência. Poxa, balela. Eu atendo as pessoas ao vivo, eu dei aula na pós-graduação pela faculdade Uningá, tinha lá 250 médicos, né? A gente chama ao vivo, eu não vou fazer isso aqui agora, porque não estava programado. Chamei ao vivo, tirei a foto da pessoa, foi escolhida pelo professor que estava liderando. Tirei a foto da íris da pessoa na hora, coloquei no telão e falei, olha, você tem tal predisposição, permeabilidade intestinal, tendência a alergias, tal, e a pessoa, pois é, isso mesmo, tal, médicos, nutricionistas. Isso aí a gente faz até nas nossas lives. Você vai pegar uma hora e vai ter um atendimento ao vivo contigo aí. Tá? Funciona, eu atendi milhares de pessoas e funciona, mas você tem que ver o estudo científico, tá? Então você vai ver a aplicação da detecção da doença hepática utilizando a iridologia. Faltou aparecer aqui, mas é mais de 80% de eficiência, tá? Faltou esse texto aqui, olha esse outro aqui, ó, 81% de sucesso. Você fala, mas não é 100%, deixa eu te falar. Você é maluco, se você não entende de saúde, se você é profissional de saúde, você é maluco mesmo. Se você é profissional de saúde, você lê exames laboratoriais, você precisa entender que os exames não têm uma eficiência de 100%. Não são todos os exames. Tem alguns que são padrão. Não existe. É muito comum dar um falso positivo, falso negativo no exame de hepatite. Tem exame que tem 50% de eficiência. Se avaliar, por exemplo, intolerância ao glúten, antigliadina, antiglutenina. Poxa, tira a cara ou coroa então. Nem faça esse exame. Eu nem peço. Vai fazer um exame de nutrigenética. E aí você pega um negócio simples que em 5 segundos você entende, vê os sinais na íris da pessoa e tem 81% de eficiência no estudo científico. Poxa, isso aqui é extremamente válido, relevante. Você falar que não tem eficiência é maluquice, né? Tá? E aí foi desenvolvido um dispositivo mostrando nesse estudo. Você vai perceber que a iridologia, ela é explorada mais pelo pessoal da tecnologia, sabe por quê? Porque eles querem automatizar a saúde. Olha que coisa doida que a tecnologia está fazendo, a inteligência artificial. Eles querem automatizar a saúde.
que é que você chega no momento, você vai pegar o seu smartphone, colocar a íris, ele vai ler sua íris e vai falar, ó, você tem que melhorar a glicemia, colesterol, isso, aquilo. Por que eles estão colocando dinheiro nisso para estudar a iridologia? Para automatizar. Uma hora vai chegar no iPhone, no iPad, vai ter isso. Não sei. Eu ainda não sou a favor de utilizar softwares, eles não estão preparados para isso. A inteligência artificial não chega nem perto da nossa capacidade de interpretação, tá? E a iridologia na prática? Tá bom, professor, mas o que você vê? O que você entende? Se esse aqui fosse o seu olho, eu já ia ver muita coisa. Já me fala que você é uma pessoa mais cansada, você é uma pessoa que tem a digestão mais lenta. Isso aqui é um olho que a gente chama misto biliar, íris verde, mel. Já perde um pouco o ponto, tá? Tem que adiantar. Esse escurecimento aqui é o centro, essa área que está aqui circulada em verde, a área do colarete. Isso é uma pessoa que você bateu o olho e já vê. Hipocloridria. E essa hipocloridria tende a levar a uma desbiose. Essas manchinhas aqui escuras, nós chamamos de manchas de drogas opsoras, elas indicam os órgãos mais frágeis, elas indicam concentrações de toxinas, elas indicam fragilidades. Nesse caso, o olho esquerdo, aqui a gente percebe por aqui, o olho esquerdo tem uma fragilidade cardíaca, cardiopulmonar, tem uma fragilidade de aparelho reprodutor. Essa pessoa tem também problemas hepáticos, uma fragilidade hepática por causa dessa carnezinha que sobe aqui, que se chama pterígio. Você tem pterígio, começa a cuidar, tratar do seu fígado. Isso é fácil de ver, qualquer pessoa sabe. Se você não tem, você pode, até o oftalmologista fala que você tem. Ele vai te indicar fazer uma raspagem quando começar a incomodar, mas não resolve a causa, tá? Tem que tratar o fígado, tem que te dizer. E essa é uma das causas da dor de cabeça. Você consegue ver a vida da pessoa através da íris. Essa pessoa aqui, por exemplo, é uma pessoa mais agitada. A gente chama de tipo agitador, né? Tem as pessoas, tem lacunas, é uma pessoa assim elétrica, agitada, você está pensando, é a íris do professor? Não, não é minha íris. Não é minha íris, tá? Não é o meu perfil. Mas consigo ser instante, você vê a vida da pessoa. A pessoa que tem altos e baixos, 880, não consegue fixar em nada, não consegue, muitas vezes, se focar. É uma máquina de produção. Produtividade, mas ela sempre se sente esgotada, que é aquilo que eu falei, por falta de comando do sistema nervoso autônomo, comando dos órgãos vitais, e é uma pessoa que precisa aprender a focar, principalmente porque está sem colarete. Sem colarete, você vai aprender isso. Poxa, como é que ele vê tudo isso na íris? Pois é, isso se chama iridologia. Eu te mostrei que é um microsistema, que é uma ciência, que tem embasamento, que funciona, e se você não aprender, você vai ficar para trás. Você precisaria 60 meses, 5 anos de aprendizado, você vai conseguir evoluir, ter todo esse aprendizado em 6 meses, começar a já atuar, começar a ter resultado, começar a impulsionar a sua carreira, atendendo todos os clientes e todas as necessidades, resolvendo os problemas de saúde que ninguém mais resolve, dominando as técnicas consagradas e mais atuais da naturopatia e da medicina integrativa, tratando as causas e não os sintomas, tratando o doente e não a doença. Esse é o caminho. Eu já estou resumindo aqui para você. Você vai se tornar o profissional mais procurado. A profissional mais procurada. É isso que acontece com os nossos alunos. É isso que acontece com os nossos mentorados. Tá? Ter o melhor resultado. E na prática, o que nós vemos é muitas pessoas decolando. Como eu disse, a naturopatia integrativa transformou a minha carreira. E a iridologia, sim, é uma virada de chave, destrava, porque te dá uma ferramenta sensacional, extraordinária. Extraordinária. Vai aparecer aqui na tela para vocês, né? O case do Luciano, as íris. Ele divulgou o depoimento dele, deixou disponível. E aqui, quando a gente olha na íris da pessoa, no olho da pessoa, e eu conversando com ele no atendimento, eu falei, olha, esse sinal aqui me chamou a atenção. Esse sinal está na região correspondente ao fígado, na íris. Esse sinal está na região correspondente ao fígado. Está com a setinha aqui. Eu falei para ele, você tem algum problema no fígado? Ele falou, eu estou com esteatose. E ele chegou, então, obesidade, o colesterol bom lá embaixo, 31, colesterol total 243, a insulina 22, ele estava quase diabético, tá? Triglicérides 722, fígado, ali, TGP altíssimo. O que ele fez? Em 60 dias, perdeu peso. Em 60 dias, ele teve o melhor resultado. Em 60 dias, ele estava com 10 quilos a menos e os exames normais. Por quê?
porque ele implementou todo esse tratamento. Eu tenho uma recomendação, uma dica para você. Chega melhor quem chega na frente. Vamos fazer a diferença, vamos aplicar, aprender esse conhecimento, aplicar esses princípios, aplicar essas técnicas, transformar a vida das pessoas, assim como o Luciano. Eu vou deixar o depoimento do Luciano para você ouvir aqui na sequência, e outros depoimentos de pessoas que tiveram a sua saúde transformada, e é perfeitamente possível você também dominar essas técnicas, dominar essas terapias, e se tornar o terapeuta o profissional de saúde mais requisitado, terapeuta com verdadeiro sucesso, naturopata de sucesso, tá? É isso que o Instituto Viva Melhor quer para você. Você tem essa visão, esse preparo e esse branding, né? Você tenha o todo, você tenha o verdadeiro sucesso profissional. Você chega aqui algum dia, por exemplo, podendo dar aula, assim como eu. Eu nunca imaginei, há 20 anos atrás, que eu ia estar dando aula. Ontem eu estava falando com um dos meus professores. Eu tive aula com ele há 20 anos atrás. E ontem eu estava convidando ele para lecionar no Instituto. Lecionar conosco. Olha só, contratando um professor meu. Isso é uma honra, uma honra. E de repente você que está me assistindo agora, é o Felipe do futuro, né? É a Fabiana do futuro, que é uma aluna nossa que se tornou professora também. Você estará lecionando, você estará transformando vidas, você estará mudando a vida das pessoas, a saúde das pessoas. E o segredo aqui é o seguinte: se nós fizermos o melhor que pudermos fazer, já triunfamos. Isso é uma frase de Win Davis. Não tente ser melhor do que ninguém. Faça o seu melhor, faça o que está ao seu alcance. Você está tendo essa jornada como um presente para você conhecer a naturopatia integrativa. E a partir desse conhecimento, nós vamos saber quem realmente está interessado, quem quer dar o próximo passo, quem quer avançar, quem quer se tornar um terapeuta naturopata. E aí nós vamos te ajudar, te encaminhar nessa trajetória, nessa jornada para se tornar um naturopata de sucesso. Ok? Nos vemos então na nossa próxima aula. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Luciano, que é um paciente especial, ultra especial. E olha só, ele chegou aqui no consultório ano passado, parecia outra pessoa, né? Se olhasse, se você ver a foto do Luciano, como é que ele estava, como que ele está hoje, mudou totalmente a vida, né, Luciano? Como é que você estava? O peso, como é que estava a saúde? Cara, eu sou caminhoneiro, né? E ficava pela rua aí e tal, me alimentando mal. E daí eu busquei um pouco do conhecimento, aí conheci você, né? Que me ajudou, tô muito feliz. E o peso? Quanto que você estava? Quantos quilos quando chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, cheguei com 98.800. E a saúde, os exames? Saúde, eu tava completamente comprometido. Os órgãos tudo comprometido. Colesterol alto. Triglicérides 700 e pouco lá em cima. Lá em cima. Gordura no fígado, quase virando diabético, né? Foi verdade. Aí tive a opção de conhecer você e me acabar derrubando tudo isso aí de uma forma natural, né? Uma forma natural, né? Procurei, né, buscar um pouco de conhecimento com você. Me ajudou bastante, fico feliz, por isso estou aqui hoje e aconselho a todos aí que tá vendo o vídeo agora, quiser te procurar, que é o Dr. Felipe Félix, né? Aqui de Suzano, atende em outras clínicas também. E eu gostaria que vocês também tivessem o mesmo conceito que eu. Viesse aqui, procurasse fazer uma mudança de vida, né? E os exames, como é que estão hoje? Hoje está 100%. Normalizou tudo, não tem mais gordura no fígado? Limpo. Fígado, o meu abdômen está totalmente... minha vida mudou. Quem tiver a oportunidade de ver minhas fotos antigas aí, vai voltar a mandar mais umas para ele. Minha vida mudou completamente. Hoje eu sou outra pessoa, trabalho, durmo bem. Estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Até para jogar futebol melhorou? Voltei a jogar. Movimentar, a prática de exercício e tá de parabéns, porque como eu disse, todo esforço é recompensado. Parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo seu empenho e pelo resultado alcançado, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo, né, em ter te conhecido e ter mudado a minha vida, né? Porque do jeito que eu ia, eu acho que eu já tinha ido, do jeito que eu estava indo. Mas fico muito feliz, cara. Muito obrigado mesmo, de coração mesmo. Muito bom. Iridologia. Consegui falar. Isso, iridologia. A iridologia, o que é exatamente? A iridologia é a ciência que avalia a saúde, né, e o estado funcional da saúde de uma pessoa através da íris, que é a parte colorida dos olhos. Né?
e nós vemos como estão os órgãos e os sistemas, como eles estão funcionando, se tem algum estado de uma disfunção, uma enfermidade, se é um quadro agudo, subagudo, crônico, degenerativo. A pessoa já imaginar, eu vou chegar lá, eu vou descobrir que eu tenho um câncer, por exemplo. Não tem como descobrir isso. O que exatamente você consegue descobrir olhando o olho de uma pessoa? A iridologia não faz diagnóstico, nós fazemos avaliação do estado de saúde. Isto nós vemos passado, presente e futuro. Então tem sinais que muitas vezes são de situações, por exemplo, no estômago. Veja aqui seu estômago sensibilizado. Ah, eu tive gastrite há 2 anos atrás, tratei, agora estou bem. Fica lá a cicatriz. Às vezes é um alerta de algo que a pessoa está passando ou uma predisposição futura. Como que você identifica um problema de ansiedade, por exemplo? Então, um problema de ansiedade nós vemos com os anéis, esses riscos, essas estrias que estão na íris, né? Que vocês estão vendo nessa imagem. Tem bastante, né? Parecem ondas. Tem vários. É um caso já extremo disso. Um caso assim já difícil, situações às vezes que é uma pessoa com depressão, com pânico, porque a gente conta por camadas, já são 6, 7 anéis de ansiedade, uma pessoa que aparentemente está bem, mas está a ponto de uma estafa, né, de um colapso no sistema nervoso, né? Eu tenho atendido crianças 2, 3 anos de idade já com anéis de ansiedade. E agora? E aí o que você faz quando você encontra um caso desse? Como que é o tratamento, por exemplo? Terapêutica, geralmente é a base de homeopatia e florais. Esse daqui é um olho, a gente chama linfático, um olho azul, né, que tem algumas predisposições, a parte da imunidade, a formação de muco. E ao redor da pupila, que é a bolinha preta, está mais claro, mais esbranquiçado. E imediatamente a borda da pupila bem grossa. Esse é um quadro de gastrite, comum de gastrite. Aí eu já posso explicar para o pessoal, olha, o seu caso, que tudo indica, é um caso de hiperacidez, que é mais incomum, né? Hiperacidez, aí eu confirmo com a pessoa, o que acontece quando você toma limão? Ah, eu não posso tomar suco de limão, porque já me queima. Falei, então confirmando, é um quadro de hiperacidez. Diferente desse outro caso, que a pessoa também tem gastrite, só que tá mais escuro ao redor da pupila, um quadro de hipoacidez. O outro ele ficava marcado e aí ele está escurecendo. Exatamente, é um quadro de hipoacidez. Aí a pessoa já vai se dar muito melhor com o limão, né? Porque ela desenvolveu uma gastrite porque subiu o pH, né? Ficou mais alcalino. E aí nós precisamos regularizar, tornar mais ácido, é onde vem o limão. Aí normalmente você indica injeção de limão. Água com limão, antes das refeições, 20, 30 minutos. Dependendo do caso, vinagre de maçã natural, ou mesmo plantas, para primeiro tratar também a gastrite, como guaçatonga, espinha santa, são plantas que tratam. Você tinha me mostrado o caso, por exemplo, de uma paciente com fibromialgia. Isso, tem um caso aqui também. Quando é um olho assim com várias fibras, que nós vemos, a gente parece uma corrente de água, há uma maior predisposição para esses quadros. Eu perguntei, tem algum quadro de dores? E ela falou, doutor, é exatamente por isso que eu vim. Eu sofro com fibromialgia, com dores no corpo generalizadas há muito tempo. E aí eu passei para ela algumas orientações. Você estava me falando também, você consegue identificar às vezes coisas mais comuns, tipo rinite, sinusite, esse tipo de problema, olhando no olho da pessoa também. Isso. Quando esse escurecimento, mesmo neste caso aqui, né, da fibromialgia, quando esse amarelo, ele pega essa região superior, é região mental, região não a próxima da cabeça. Da pupila, mas próxima na beira. Pupila superior, né? Aí é um quadro que é característico de sinusite. Quem tem um olho claro já tem muitas vezes mais essa disposição, principalmente quando tiver mais esbranquiçado. E como por exemplo esse caso aqui, esse olho mais claro, né? E aí, caso de rinite, aí nós já vemos este com as chamadas mamilações. Essa é uma foto que foi feita com outro dispositivo, um ângulo diferente para pegar a textura da íris. O que isso significa? Porque a gente olha assim e você fala, caraca, que olho feio, né? Todo que negócio irritado. Esquisito. Todo irritado, essa irritação, essa textura mostra que a pessoa tem algum tipo de alergia. E você falou também que no caso de sinusite, de rinite, você cortar leite faz muita diferença, né? Leite derivados. Eu não sabia disso. Leite derivados. Rinite, asma, bronquite.
O que eu sempre falo, né, mesmo nas divulgações, no rádio, faça uma experiência. Você que está nos assistindo agora, faça uma experiência. Se você está em dúvida, fique sem 15 dias, um mês, e você vai ver o resultado no seu corpo. Eu vou dar uma dica agora, você que está sofrendo com sinusite. Peguei uma paciente hoje, veio feliz da vida porque melhorou bastante. Você pega numa panela cheia de água, né, coloca ali uma cebola fatiada, um limão fatiado, 2 colheres de sal grosso, e folhas de eucalipto, 50, 100 gramas de folhas de eucalipto, de preferência o citrodoro cheiroso. E aí você vai ferver e inalar por 10 minutos. E tem outras dicas também, né? Você normalmente estava me contando que você faz vídeos. Faço isso de forma gratuita, constante, aberta, né? As receitas naturais, as receitas da naturopatia, muitos que os nossos avós utilizavam, né? Receitas tradicionais, que é um patrimônio, inclusive, do Brasil, e coisas simples que muitas vezes resolvem o seu problema, a sua disfunção, por exemplo, como suco de batata para o estômago, né? Ou vinagre de maçã que a gente falou para hiperacidez, ou um chá, por exemplo, para o sistema nervoso, para insônia. Então o canal chama Viva Melhor, Remédios Naturais, já chegamos a 200 mil inscritos, né? Graças a Deus, muita gente sempre compartilhando, perguntando. Como que você consegue pegar esses sinais? Essa câmera, ela é específica para isso? É uma câmera profissional que vai ter uma resolução melhor, maior definição, né? E ela tem ali acoplado uma lente, que é um aparelho que se chama iridofoto, que é específica, é profissional para fazer essa imagem, para a gente conseguir chegar nesta qualidade, né? E tem alguma coisa que a gente consiga a olho nu enxergar, sabe? Porque o pessoal assiste e fala assim, tá bom, agora eu quero olhar o meu olho no espelho e quero ver se eu tenho alguma coisa. Vai que tem alguma coisa. Noção. Um sinal que é fácil, que a pessoa vai poder identificar e ter essa relação, é esse chamado anel de sódio, esse branco ao redor da íris, né? Esse esbranquiçado ao redor da íris. Tem casos, olho marrom, que é hematogênico, às vezes aparece a olho nu, você vê que está branco em volta do olho. Aí fica mais visível. Em alguns casos, que é mais escuro, aí é uma hipoatividade, geralmente a pessoa tem uma alteração um pouco circulatória, extremidades frias, a gente chama de anel escamoso, quando é escuro em volta da íris. Aí são situações que dá pra gente visualizar, ou aquele escurecimento amarelado ao redor da pupila, né? Que é a intoxicação, por exemplo. Quem tem olho claro, você vê bem. Esse é um olho que tem de tudo um pouco. É um quadro que a pessoa, é um quadro de obesidade mórbida, né, que chegou no meu paciente, o fígado muito intoxicado. Não quer dizer que todas as pessoas com esses sinais são obesas, mas este caso, sim, por ser um quadro de obesidade, uma pessoa que comia muita porcaria mesmo, se intoxicou ao extremo. Uma mancha assim forte no fígado é difícil de ver. Uma avaliação dessa, se alguém quiser fazer, quanto custa, como é que funciona? Porque eu não sei se é uma avaliação, se é um acompanhamento, como é que funciona? Uma consulta, uma avaliação, né? Depende do profissional, o valor, por exemplo, depende da especialidade, do local, da região, então vai variar de R$100 a R$300, e aí o profissional faz a avaliação, dura em torno, no meu caso, minhas consultas de 40, 50 minutos, às vezes até 1 hora ou mais, onde eu faço a avaliação, já mostro para a pessoa na tela o olho dela, explico, converso, e aí faço também em conjunto a anamnese, tá? E aí dou as recomendações terapêuticas, o plano alimentar, nutricional. Como é que é normalmente que você faz? Levanta assim o rosto, olha para mim, abre bem o olho, isso, e mantém assim um olhar fixo olhando pro meu rosto. E encontramos uma flor aqui. Ai, Jesus. Tem que estar muito atento à questão da tireoide, a parte hormonal. Oi, que fé da mãe, eu não contei pra ele que eu tenho problema na tireoide. Levanta assim um pouquinho o rosto, olha pra mim, abre bem o olho, isso, tenta manter assim um olhar fixo. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui, tá? Não tem flash. Um olho faz muita diferença do outro, às vezes, ou não? Não muito, mas coração só no esquerdo, tem alguns órgãos que são diferentes. É verdade. Você percebe que a alteração hormonal interfere no seu humor. E aí a gente vai vendo, avaliando esses sintomas para poder direcionar. E eu tenho os anéis também de ansiedade, de coisas. Tem os anéis e... Ah, não são muitos, mas são dois. Os dois só. Eu falo assim, olha, não é normal, não é o ideal, mas hoje em dia, infelizmente, está comum. Por quê? Porque nós temos uma superestimulação de informação e tudo mais,
Então é comum a incidência dos anéis de ansiedade, né? E está relacionado a quantidade de informação que a gente lida, que a forma como a gente atua também. Não quer dizer que é uma disfunção. Eu fiquei meio impressionada com essa cratera enorme ao redor da minha pupila. Isso é alguma coisa? Todos nós devemos ter esta região delimitada. É alguma coisa boa, então. Se chama colarete, parece uma coroa. Todos nós devemos ter o colarete. Agora, o colarete ele deve estar uniforme, a proporção dele tá até legal, aqui em cima que está um pouco mais baixo, né? Quando está muito próximo da pupila aqui em cima, já é um alerta até para uma possibilidade, uma predisposição à depressão, que está diretamente relacionada ao intestino. Disfunção intestinal está diretamente relacionada ao cérebro, tanto que o intestino é conhecido hoje como o segundo cérebro, né? Então o seu TATEC está bem distribuído. Essas pétalas, elas, como eu disse, têm a indicação na região que ela atinge, como eu disse, a tireoide, mas também, em muitos casos, pode indicar uma predisposição à formação de pólipos ou divertículos. E você estava falando que a volta escura, isso também é uma coisa diferente, não é toda... volta, quando na periferia, aqui ao redor da íris, quando está mais escuro, nós chamamos de anel escamoso. Aí, vamos dizer assim, uma fragilidade na microcirculação periférica. Tem casos, quando está muito escuro, a pessoa já sente as extremidades frias, mãos frias, pés frios, tem dificuldade de aquecer até para dormir, né? Como que pode, né? Como tem coisa e a gente não imagina. A íris é um microsistema, o mais complexo do corpo. Tem também a orelha, que é a auriculoterapia, os pés, que é reflexologia. Os chineses usam a língua para avaliação. A íris é o mais complexo. Está ligado diretamente no nervo óptico ao sistema nervoso. Quando a gente tem uma alteração no corpo, o cérebro registra no tecido da íris que são fibras musculares. Por isso que a gente tem essas alterações reflexas. É como se ele contasse a nossa história, o olho conta a história. Exatamente. Não quero mais brincar, meu olho já me falou inteira ali, eu quero ver o do Luiz. É o olho mais escuro que o que está chamando a atenção principalmente é o anel de sódio, né? O objetivo é cuidar da saúde em todos os aspectos, mas está bem branco aqui. É difícil encontrar, e aqui em cima que é a área mental, né? Tá mais branco, tá mais claro. Então, sinal clássico de alerta, melhorar a oxigenação, cuidar bastante para problemas da memória. Teve algum quadro de dores nas pernas já, não? Joelho, né? Essa região aqui, às 6 horas, pega coxa, joelho, perna. Então, o olho tá bem vermelho, a parte circulatória. Às vezes é irritação, mas é um reflexo também da parte circulatória. Quando junta com o anel de sódio, é o ponto que precisa cuidar mais. E é a maior causa de morte, né? Não vou assustar você, mas... As doenças cardiovasculares, né? Não, porque é que silencioso. Assim, não vou assustar, mas eu tô te alertando, né? Porque é bom você ficar de olho nisso. Ficar bem branquinho lá, Luiz. Vamos cuidar?